Bom dia, meu nome é Bruna Aguiar, sou estudante de medicina pela IESVAP e hoje nós iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso intitulado Particularidades da doença de Alzheimer no sexo feminino, uma revisão integrativa. E o nosso trabalho ele foi feito em conjunto com as discentes Maria Clara Lopes Freitas e Luma Neves Osterno Aguiar, sob a orientação da nossa professora mestra Ayane Rodrigues. A doença de Alzheimer, ela é uma encefalopatia neurodegenerativa de curso progressivo. Ela é caracterizada pela deteriorização cognitiva e funcional. Ela vai ser a forma mais comum de demência e ela corresponde ali por 60 a 70% dos casos em todo o mundo. O paciente ele apresenta inicialmente uma perda de memória recente, evoluindo ali para a deterioração e o comprometimento da linguagem. E em casos mais avançados, pode levar ali à perda total da sua autonomia. Ela foi descrita pela primeira vez em 1906 pelo psiquiatra Alois Alzheimer. Ele teve ali um estudo, né, de um caso de uma paciente que ela tinha perda de memória, confusão mental, e após o óbito, o exame histopatológico revelou placas senis e novelos neurofibrilares. E esses são os marcos patológicos até hoje que são usados para o diagnóstico. E desde então, existem diversos avanços que vêm contribuindo para o mecanismo dessa doença. Estima-se que mais de 50 milhões de pessoas vivam com algum tipo de demência no mundo. E esse número ele pode ultrapassar 150 milhões até 2050. E a doença de Alzheimer, por ela ser a mais prevalente, ela sozinha representa cerca de 70% desses casos. E quando nós analisamos ali, né, sob um viés epidemiológico de gênero, nós observamos um dado alarmante, que cerca de 2/3 dos casos de Alzheimer vai ocorrer em mulheres. E essa disparidade, ela permanece significativa, mesmo ali após os ajustes de idade, que é um dos grandes fatores de risco para a doença de Alzheimer, a escolaridade, a presença de comorbidades também. E existem estudos que apontam que aos 85 anos, uma em cada 3 mulheres vai ser diagnosticada com algum grau de demência. E predominantemente, né, o Alzheimer. E esses dados, eles reforçam, então, que há sim uma particularidade biológica, hormonal e também social que vão contribuir para uma maior vulnerabilidade feminina à doença. E é justamente por conta disso que a nossa pesquisa, né, está se dedicando. Falando agora um pouco sobre o nosso referencial teórico, as mulheres ela apresentam maior risco de desenvolver a doença de Alzheimer, especialmente ali após os 65 anos. E nessa fase ela vai estar ali na sua menopausa, né, onde vai acontecer a diminuição abrupta do estrogênio. E o estrogênio ele é um hormônio neuroprotetor muito importante, justamente pelas suas funções. E ela passa a perder essa neuroproteção. Também tem a longevidade. Então, quanto maior o tempo ali de exposição a vários fatores de risco, vai acontecer ali o envelhecimento neuronal também, vai levar a um maior desenvolvimento também. O estresse crônico, a sobrecarga emocional, a dupla jornada ali e cuidados familiares que aquela mulher tem. Ela tem várias atividades, não apenas da sua família, mas na sua vida total. E isso afeta diretamente a função cognitiva dela também. O baixo estímulo intelectual e social ao longo da vida. Isso gera, então, uma redução da reserva cognitiva. Algum dos fatores protetores da doença de Alzheimer é a escolaridade. Então, isso fica como um fator biológico, um fator de risco biológico. Falando um pouco sobre a fisiopatologia, a doença de Alzheimer ela tem dois processos principais que vão causar essa neurodegeneração. O primeiro é uma clivagem anormal da proteína percussora amiloide. A gente vê aqui na imagem que essa enzima, né, essa proteína, ela tem
vai ser clivada pelas enzimas beta-secretase e gama-secretase, que vão gerar um peptídeo, que é o peptídeo beta-amiloide. Esses fragmentos eles vão se acumular lá no espaço extracelular, formando placas senis, que vão bloquear a comunicação entre os neurônios, ativando ali uma inflamação crônica. E o segundo, ele ocorre devido à hiperfosforilização da proteína tal, que a gente vê ali, que leva à formação dos novelos neurofibrilares dentro do neurônio. Isso vai gerar uma desorganização dos microtúbulos, interrompendo então o transporte celular e a aceleração da morte neuronal. Como consequência disso, vai ter uma redução da acetilcolina, e isso gera também a atrofia progressiva do hipocampo, como a gente vê ali a comparação entre um cérebro normal e o cérebro de um paciente com Alzheimer. Além disso, vai ter o encolhimento, né, do hipocampo, e tudo isso vai culminar no surgimento dos sintomas, como a perda de memória, desorientação e dificuldade da linguagem. E esses mecanismos também fundamentam o uso, então, de medicamentos, como os inibidores da acetilcolinesterase, utilizados ali para amenizar os sintomas. Falando um pouco agora sobre o estrogênio, particularmente o estradiol, ele vai desempenhar um papel crucial na homeostase cerebral. Ele favorece ali a plasticidade sináptica, ele promove a neurogênese, modula neurotransmissores como a acetilcolina, e atua também na redução da neuroinflamação e desse estresse oxidativo. E com a menopausa, ocorre uma queda abrupta desses níveis desse hormônio, promovendo então ali alterações que vão favorecer a deposição beta-amiloide e a hiperfosforilização, que são a fisiopatologia no geral. A terapia de reposição hormonal ela tem sido proposta como estratégia preventiva, mas os seus resultados ele ainda são controversos. Depende ali fortemente ali do momento em que ela é iniciada, né? E idealmente ali no período perimenopausa. As mulheres elas têm dois cromossomos X. E a expressão desses genes vai estar relacionados à neuroproteção, que ela pode variar de acordo com a inativação aleatória de um deles. Esses genes eles foram então associados a uma maior positividade amiloide em mulheres. E essas expressões genéticas, elas podem influenciar desde a resposta imunológica até a capacidade do cérebro de eliminar as proteínas mal conformadas. A interação entre genes sexuais também e hormônios, especialmente o estrogênio, ele pode amplificar ou inibir esses mecanismos patológicos também. Dando ênfase aos dados epidemiológicos, como sabemos, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência no mundo, com uma previsão de mais 150 milhões de casos até 2050. As mulheres representam cerca de 2/3 desses diagnósticos. Após os 65 anos, o risco cresce, sendo ainda mais acentuado nas pessoas idosas, principalmente nas mulheres. Com o passar da idade, escolaridade e comorbidades controladas, a progressão é muito mais rápida em mulheres, demonstrando uma maior vulnerabilidade ao sexo feminino. Isso tem motivado algumas políticas públicas focadas na prevenção e diagnóstico precoce da doença de Alzheimer no sexo feminino. Agora, falando um pouco do papel do médico na assistência e prevenção, como sabemos, o médico é essencial na prevenção, diagnóstico e acompanhamento da doença de Alzheimer. Ele deve identificar fatores de risco e orientar hábitos saudáveis, como exercício, alimentação e estímulo cognitivo, para que o paciente tenha um envelhecimento ativo e saudável. Além de que, no cuidado direto com o paciente, precisamos olhar além dos sintomas, vendo a pessoa como um todo, acompanhando também os aspectos emocionais e funcionais de cada pessoa com a doença de Alzheimer. O médico também ele deve apoiar cuidadores e interagir com uma equipe multiprofissional, atuando também em políticas públicas da saúde do idoso. A nossa justificativa se deu por causa da maior prevalência de Alzheimer em mulheres, possivelmente ligada à longevidade e à menopausa, pois isso ainda não é totalmente compreendido pelos médicos e pelas pessoas.
Isso acaba limitando as estratégias de prevenção e tratamento da doença, e ela compromete a autonomia feminina e tem impacto socioeconômico. Por isso, é tão importante investigar os fatores específicos que afetam mulheres, buscando um melhor cuidado e a qualidade de vida melhor para essas pessoas com a doença. Como objetivos, nosso objetivo geral foi compreender quais são os fatores de risco que envolvem maior influência na progressão da doença de Alzheimer no sexo feminino, bem como discutir sua fisiopatologia e distinção em relação ao sexo masculino. E como objetivos específicos, nós colocamos como primeiro relacionar a diferença de expectativa de vida entre o sexo feminino e masculino na distinção da prevalência de doença de Alzheimer entre os outros sexos. O objetivo 2 foi explorar o papel do estrogênio como um neuroprotetor e a menopausa como um fator de risco para a doença de Alzheimer. E o nosso terceiro objetivo foi descrever os genes ligados ao sexo feminino que propiciam o desenvolvimento de síndromes demenciais em mulheres que não estão presentes no sexo masculino. E o quarto objetivo e último foi analisar os fatores culturais e sociais que contribuem para a menor adesão das mulheres às atividades físicas em comparação aos homens. Na metodologia, nós optamos por realizar uma revisão integrativa porque ela permite reunir e sintetizar o conhecimento disponível sobre um tema específico, que no caso são os fatores de risco da doença de Alzheimer em mulheres. E a abordagem de caráter qualitativo e descritivo, com o objetivo de analisar criticamente os achados. Na estratégia de busca, nós utilizamos essas bases de dados, que foram o PubMed, a BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, o Cielo, o Lilacs e o Scopus. Os critérios que nós utilizamos de inclusão foram os artigos na língua portuguesa e inglesa, que abordem o tema principal nos últimos 5 anos. E os critérios de exclusão foram os artigos que não apresentam a temática proposta do nosso trabalho, os artigos duplicados e os artigos que não possuem acesso livre. Nós também utilizamos os operadores booleanos e os descritores, tanto em português como em inglês, que foram esses: doença de Alzheimer, saúde da mulher, envelhecimento, fator de risco e estrogênios. Então, aqui está o nosso cronograma, né? Que ele foi planejado para que todas as etapas fossem conduzidas com mais organização. Nós escolhemos o tema em fevereiro, fizemos o levantamento bibliográfico e a elaboração do projeto em março, abril e maio, a apresentação que está sendo agora em junho, e a coleta de dados e a análise de dados vão ser agora no segundo semestre, e nossa defesa final está proposta para junho de 2026. Ao final dessa revisão, nós esperamos contribuir para a identificação de fatores de risco modificáveis e, além disso, nós também desejamos que os resultados eles possam embasar estratégias de prevenção específicas para as mulheres, contribuindo assim, né, para uma abordagem mais eficaz e equitativa no enfrentamento da doença de Alzheimer. E, paralelamente, nós esperamos também contribuir para a definição de novos alvos terapêuticos que possam auxiliar na redução da incidência e progressão da doença de Alzheimer em mulheres. E também ampliar o conhecimento para a doença de Alzheimer no sexo feminino com futuras pesquisas. Aqui está nossas referências através do QR Code.
E para encerrar, eu quero reforçar que olhar para a doença de Alzheimer com foco nas mulheres não é só uma questão de estatística ou de números, é entender justamente que elas vivem mais e enfrentam mudanças hormonais importantes, principalmente na fase da menopausa, né? Um momento de muita vulnerabilidade da mulher, e elas passam por realidades sociais bem diferentes. E tudo isso pode influenciar no risco e na forma como a doença se manifesta. E como diz uma frase que resume bem o que queremos passar com esse trabalho, vai ser essa, né, que nós colocamos, que é entender a doença de Alzheimer sob a ótica do sexo feminino não é apenas uma questão estatística, mas um passo essencial rumo à medicina personalizada e equitativa. Então, o nosso objetivo com essa pesquisa é justamente esse, de ajudar a construir um cuidado mais justo, mais humano e mais eficaz para todas as mulheres. E muito obrigada pela atenção.